Feliz sábado a todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês, né? Como o Ezra diz, alguns talvez não me conheçam, né? É, não conhecem. Já almocei nessa casa, acho. Se não me engano, né? é, o ano que vem vai fazer 25 anos que essa igreja, que era um grupo, né? Ela se tornou igreja, né? Não sei se alguns conhecem um processo, né? Que se forma um grupo, depois vira igreja, né? E eu tive o privilégio de participar desse, desse evento, né? Eu fui o primeiro ancião dessa igreja. É, vou dizer assim, de coração aberto, né? Os maiores projetos espirituais da minha vida foram realizados nessa igreja aqui. Fiz amizades, tudo que eu passei aqui fortaleceu minha fé, né? E o Eduardo, né, o Eduardinho, que ele foi apresentado aqui nessa igreja. Então, muitas coisas aconteceram nessa igreja. Alguns de vocês não estavam aqui, né? Isso aqui acho que é a filha da Madalena, né? Nem precisa, né? Então, muita gente aqui, a gente viu bebezinho, né? E a igreja que nasceu aqui é uma igreja bem gostosa, bem acolhedora. A gente, hã? Sim, a gente fez aqui o primeiro mutirão de Natal da APV, não existia esse projeto. Tanto que o pastor, que na época era pastor da ADRA, veio me conversar comigo para saber como que fazia, né? E hoje é um projeto que, antes de se ter tornado um projeto oficial na divisão sul-americana, né? É, ele foi oficial aqui na PV, graças a essa igreja aqui, que foi a pioneira a realizar esse projeto. Nosso primeiro mutirão foram arrecadadas quase 5 toneladas de alimentos. Hã? E para mim é muito gostoso estar aqui com vocês, né? É, o Wesley falou que não precisa ter convite, mas assim, é que a nossa vida é corrida, né? Não é que precisa ter um convite. Não é só agenda, a agenda não é nem minha mais, né? É das crianças, né? Então a gente tem que se adequar ao que está acontecendo com eles, participar junto com eles. Mas é bom estar com vocês aqui. Eu vou chamar o Daniel. Daniel, senta ali. Vou ter que ficar com vergonha de cantar, porque amanhã vai cantar o Comúnio aqui, né? A gente vai passar vergonha agora, né? O Wesley estava me contando que é a terceira vez que eles vêm aqui, né? Que diz que no último domingo eles cantaram até as 10h30 da noite, né? Foi quase igual o Paulo, né? Só faltou alguém morrer ali de sono, né? É um privilégio. Eu sou fã do Communion, né? Eu gosto deles. Eu acho que eles têm um das vozes mais bonitas da igreja. Eu acho que até do Brasil, né? Acho que eu vou sentar ali, ó. Será que aguenta? Templo vivo. Isso aqui é meu filho também, tá, gente? Eu encontro espaço para o que desejo. Eu arrumo o tempo para os planos que formei. Eu que determino o que é prioridade. Em primeiro lugar, Senhor, então te coloquei. Eu farei
para ti a mais bela habitação, templo vivo só pra ti, para que vivas em meu coração, para que vivas em meu coração. Tenho livre-arbítrio, faço as escolhas, eu defino a agenda, o que entra e o que sai. Eu decido os passos, eu escolho a trilha, eu te seguirei, Senhor, e não voltar atrás. Eu farei para ti a mais bela habitação, templo vivo só pra ti, para que vivas em meu coração, para que vivas em meu coração. Tudo que contigo não combinar, podes remover, podes retirar. Fica à vontade para realizar só o teu querer, só o teu falar. Eu farei para ti a mais bela habitação, templo vivo só pra ti, para que vivas em meu coração, para que vivas em meu coração. No final a gente canta mais um. Amém. Jesus, quando esteve aqui com a gente, né? Ele falou assim: a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Como que é a paz do mundo, né? Vocês já viram como que é a paz do mundo? Vocês já viram a força de paz da ONU, como que ela chega nos países? Hã? Tanques, soldados, armas. Jesus diz: a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. A paz de Deus é bem diferente daquela paz que a gente quer sentir, quer ter, né? A gente quer ter paz com uma conta recheada de dinheiro, né? Porque aí a gente sabe que parece que tem segurança, né? A gente quer ter paz porque a gente quer manter o nosso emprego, né? A gente quer ter paz, né? Porque a gente segue os princípios de saúde e não quer ficar doente. Só que a gente não tem controle sobre essas coisas. A gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle
sobre se a gente vai ter saúde, se amanhã você vai estar empregado ou não. Você não controla todas essas coisas. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, né, em Romanos, capítulo 5, verso 1. E é a palavra de Deus que diz, né? Vamos esperar o barulhinho das páginas. Romanos 5, capítulo 5, verso 1. Justificados, todo mundo achou? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Fora a coisa mais bonita, né? Que é ser justificado pela fé, né? O que é a justiça pela fé? O que vocês entendem que é justiça pela fé? O salário do pecado é o quê? É o quê? É o crédito que Jesus depositou na sua conta. A gente está até comentando na lição da escola sabatina, né? Que quando nós nascemos, Deus sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. Tudo. Davi fala que lá no ventre da mãe, tu me formaste. Antes que eu existisse, Deus já sabia quem eu ia ser. Deus planejou você do jeito que você é. Ele sabe tudo. Então, ele sabe todos os pecados que você iria cometer. E quando Jesus morreu na cruz, ele te deu um crédito para que todos esses pecados fossem perdoados, esquecidos, né? E você é tido como justo, tido como santo, perfeito. Mas ele fala ali, portanto, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, ele te acredita não só o perdão, ele te acredita a paz. Quando aqueles amigos levaram aquele doente numa maca, vocês lembram? Então imagina aqui que eles subiram aqui o teto aqui da igreja, abriram, tiraram as telhas, né? Tiraram o forro, desceram aquele amigo dele, a gente precisa de amigos, né? A Bíblia fala ali, ó, foram os amigos que levaram. Ele não foi sozinho. Não foi a ambulância do SAMU, né? Porque não tinha naquela época, né? Foram os amigos. E quando ele desce ali, Jesus para, porque Jesus para diante dos seus problemas. Diante dos problemas daqueles que Deus ama, Deus fez parar o sol. Vocês lembram? Um dia não teve pôr do sol para que Israel pudesse terminar a guerra. Eu vou falar de guerra aqui também. Mas naquele dia que aquele que estava dentro numa maca sem poder andar, os amigos desceram ali e Jesus parou. A casa estava cheia de gente, a rua estava cheia de gente, a cidade estava toda ali em volta daquela casa para ouvir quem? E aqueles amigos, não tendo como chegar ali, desceram pela. E ali estava ali o doente. E Jesus deu para ele o quê? A cura? O que Jesus falou para ele? Os teus pecados estão. Talvez você entrou aqui sem ter paz porque você acha que Jesus não pode perdoar alguma coisa que você faz repetidamente. Você tem lutado por alguma coisa, eu não sei. Cada um sabe os seus problemas. Você, cada um de nós que está sentado aqui,
A gente não sabe se você está preocupado, se está com medo do futuro, não sabe se sua empresa está mandando gente embora, e você não sabe se você é o próximo. Talvez um filho nas drogas, um filho fora da igreja. Você veio aqui com todos os seus problemas. E Jesus sabe o que você precisa. Aqueles amigos, ao abrir o telhado e descer, aquele enfermo, eles achavam que o problema dele era não poder andar, certo? Só que Jesus sabia qual era o problema dele. Ele queria ser perdoado. Ele queria o perdão. E a culpa, todos nós carregamos a culpa. Talvez você se sinta culpado. Ah, eu não fiz certo no meu trabalho. Por isso que o meu chefe está me mandando embora. Eu não criei bem meu filho. Por isso que ele está fora da igreja. Por isso que ele está usando droga. Por isso que talvez ele não queira nem sair de casa, nem trabalhar. A gente vive uma geração de jovens que ficam até 40 anos dentro de casa, não tem independência. A gente vive esse momento, onde as pessoas estão preocupadas, preocupadas, preocupadas. E sabe qual que é a raiz disso daí, gente? Começou lá no Éden. Deus colocou no homem, Satanás colocou no homem um sentimento que ele não tinha. Porque o sentimento que Adão e Eva tinham era só de paz, de realização completa. Não precisava ninguém chegar para Adão e Eva e dizer assim: vocês são perfeitos. Porque quando Deus acorda Adão e Eva, eles estão de frente com Jesus e eles estão de frente com alguém que igual a eles. E Jesus fala: eu fiz vocês a minha imagem e semelhança. Vocês são iguais a mim. E eu criei tudo isso aqui para vocês. Vocês não precisam se preocupar com aonde vocês vão ficar, aonde vocês vão comer. Tudo o que vocês precisam está aqui à sua disposição. E uma outra coisa, vocês são dono disso aqui. Vocês coloquem o nome que vocês quiserem nas coisas. E outra, no final do dia, nós temos um encontro marcado. Para a gente bater um papo sobre como foi seu dia. Para você contar para mim, né, como que foi, o que que vocês fizeram. Só que a gente estava conversando com isso, né, antes de entrar aqui. Eva se separou de Adão. Não era esse o plano, eles estarem separados. A gente não sabe o que aconteceu lá. Mas Eva estava sozinha, correto? Esse é o relato bíblico. E essa história a gente já conhece, né? Mas o que que aconteceu logo após o pecado? O que que eu falei para vocês ali bem no comecinho do, da formação do homem? Jesus marca um encontro. Quantos encontros Jesus fez com Adão e Eva, hein, gente? A gente não sabe, porque era eternidade, né? Mas quantos encontros, quantos dias, quantas coisas Adão e Eva contaram para Jesus? Jesus não sabia o que Adão e Eva faziam? E por que queria ouvir deles? Por que vocês acham? Relacionamento. Você não foi feito para trabalhar, sabia? Né? Você não foi feito para se preocupar. Você não foi feito para ficar doente. Você foi feito para se relacionar. Né? Esse foi o. Porque o nosso Deus que nós conhecemos
Eles são três. Eles se relacionam. Se nós somos a imagem dele, nós somos seres feitos para se relacionar. E Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida. Uma vida medíocre? Uma vida preocupada? Uma vida atribulada? Não. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida plena, completa. Vocês acham que... Qual era o sentimento de Adão e Eva naquele encontro com Jesus? De alegria, né? Eles esperavam, né? Quando você tem um amigo legal que você sabe que vai vir na sua casa, o que que você faz? Deixa a casa bagunçada, serve a pior coisa para ele que tem na geladeira, né? É isso? Com certeza, Adão e Eva cuidavam do jardim e ia lá: olha só, Jesus, o que que a gente fez hoje? Apresentava, mostrava, contava. Mas o que que aconteceu naquele dia que Eva saiu sozinha? O que que aconteceu no pôr do sol daquele dia? Jesus pergunta: onde vocês estão? E o que que Adão e Eva respondem? Tivemos medo. Mas Adão e Eva não conheciam Jesus? Alguma vez Jesus tinha feito alguma coisa de mal para eles? Por que que eles tiveram medo? Foi por causa do pecado? Não, não foi por causa do pecado. Satanás colocou no coração de Adão e Eva um medo. Sabe por quê? Quando você tem medo, ele não precisa fazer nada. Você já está aterrorizado, você já está vencido, você já está perdido. O medo paralisa a sua vida. Por medo, você não faz faculdade. Por medo, você não chega no seu chefe e fala: eu quero aumento. Por medo, você acha que não merece ser gerente. Verdade. Por medo, você deixa de fazer um monte de coisa. O sentimento de medo paralisa a sua vida. Te deixa estagnado. Vou usar um exemplo da Bíblia aqui. Agar é expulsa do arraial ali de Abraão. E ela está no caminho e ela está chorando. Certo? Vocês lembram dessa passagem? E ela fala: meu filho vai morrer de fome nesse deserto. E ela chora, chora, chora. E Deus fala: não temas. Nem você, nem seu filho. Porque eu vou dar tudo o que vocês precisam. Hoje Deus está falando para você: não tema. Não tenha medo. Quando ela parou de chorar, ela viu que na frente dela tinha o quê? Quantas vezes na sua vida você está chorando? Meu emprego é ruim, minha família é ruim, meus filhos é ruim, tudo é ruim. Está tudo errado, nada presta. Eu só reclamo, só murmuro, só fico paralisado.
Certo? Mas se você tirar, ouvir a voz de Deus, e Jesus está falando para você hoje, não temas. Eu estou com você. Jesus fala, a minha mão desce, forte, segura, vai que vai te guiar. No momento que Agar abre os olhos, o que que acontece? Ela viu o poço. Água no deserto, gente, é igual ouro. Você ter a certeza de água era a sua riqueza, porque com a água você não morreria de sede. Porque você pode ficar, Jesus já provou isso, né? Moisés também. Ficaram 40 dias sem comer. Morreram? Você pode ficar sem comer, mas sem água não dá para ficar. Com água eles podiam plantar, podiam beber, cuidar das crias, do gado, podia ter uma vida digna. Quantas vezes a gente achou que os projetos, né, que a gente tinha não podiam dar certo. Por causa de quê? Por causa do medo. Né? O medo é uma coisa terrível. Paralisa a gente. Quando você está doente, a primeira coisa que Jesus faz não é te curar. Quando você busca Ele. A primeira coisa que Deus coloca em você quando você está doente não é a cura, é a paz. Você pode estar endividado. E você, com medo, paralisado, você vai conseguir resolver a dívida? O que que Deus coloca quando você está endividado? Paz. Quando seu filho está na droga, paz. Você pode até pensar, Deus está lá no céu e Ele não se importa com as coisas que está acontecendo aqui comigo. Você já se sentiu assim? De verdade, pense aí. Deus não se importa comigo. Você nunca fez essa pergunta? Nunca sentiu isso? Eu estou aqui, as coisas parecem que não vão para frente, que não andam. Está tudo parado. Deus não se importa comigo. É verdade? Sabe por quê? Se estou endividado, Deus poderia te dar 20 mil reais, não poderia? Para saldar a sua dívida? Se você está doente, Deus não podia te curar? Se Deus, se você está desempregado, Deus não podia arrumar um emprego para você? Sim ou não? José chegou como escravo, certo? Ele se contentou em ser escravo? O que vocês acham? Ele era o quê? José foi criado para ser o quê, gente? Jacó era rei na terra onde ele habitava. Se vocês não. A gente está estudando a escola sabatina, né? Aquelas terras que Israel entrou quando atravessaram o Rio Jordão, elas foram compradas por Abraão, Isaque e Jacó. Vocês sabiam disso? Eles não foram lá para tomar a terra de ninguém. Aquela terra já pertencia a eles. Eles foram tomar posse daquilo que era deles. Hã? Era herança daquele povo.
pertencia a eles. Talvez Deus tenha todas essas coisas para você. Mas o que que aqueles espias sentiram quando eles foram avistar a terra? O que que eles sentiram? Aqueles caras que moram lá, meu, são gigantes, meu. Não dá para encarar, não. Certo? Não dá para encarar, esses caras são gigantes. Olha as cidades dele. Tem muros fortificados, a gente não tem nem arma direito, a gente não tem exército, como que a gente vai tomar posse? E eu vou dizer uma coisa para vocês hoje que eu não entendia até pouco tempo. Por que que a Bíblia chama Deus do Senhor dos Exércitos? Será que é porque ele é um guerreiro? O que que vocês acham? Hum? É? Certo? Jesus é chamado o príncipe dos exércitos. Também é príncipe da paz, né? Na semana passada a gente estudou que Josué estava ali no impasse, e quem aparece para ele? O príncipe, e ele estava com o quê? Quem é que tem que lutar pelos seus problemas? É você? Hum? E por que que você é que luta pelos seus problemas? Você tem todas as ferramentas para cura? O melhor médico pode curar um câncer incurável? Porque tem câncer incurável, não tem? O melhor médico pode curar? O melhor remédio pode curar? Quem pode curar? Só falta de recurso financeiro. O que que Jesus diz? Minha é a prata e a falta de sabedoria. Você pode estar num cargo, né? Almejando um cargo, e você fala assim: eu não tenho toda a habilitação para cumprir esse cargo. Aí você fala: eu não sou merecedor. Eu vou contar a história de o pastor Bulhão contou uma vez de uma senhora que ela estava nos Estados Unidos. E ela tinha feito administração de empresas no país dela. Mas ela chegou ilegal, como muita gente chega lá nos Estados Unidos, né? E ela foi lá e procurou o pastor Bulhão e falou assim: pastor, eu não consegui validar meu diploma aqui, é difícil validar. Não consegui validar meu diploma. E eu achei uma vaga aqui e eu me enquadro em todas aquelas coisas que estão pedindo naquele. Eu me enquadro em tudo aquilo ali que eles estão pedindo. Mas eu não, meu diploma não vale. E o pastor Bulhão vai lá, fala assim: você está com medo? Vai lá e Deus vai te acompanhar. E ela fez então a entrevista e tinha uma prova escrita em inglês. E ela fez, passou em primeiro lugar. Chamaram para ela fazer a entrevista. O cara falava espanhol também, conversou com ela em espanhol. Falou: você tem que falar em inglês perfeito. Mas eu sei escrever, sei ler bem, mas não sei falar muito bem. Então a empresa vai pagar 6 meses de curso para você falar. Beleza? Leva lá os documentos que você vai ser contratado. E aí ela falou assim: mas eu não tenho documento. Não tenho documento? Aí o cara saiu, foi lá conversar. Falei: volta daqui a 2 dias, vou conversar com a diretoria, né? E aí você volta. Passou 2 dias, ela voltou. Falou assim: a diretoria decidiu que você vai estar contratada.
A gente vai arrumar um contrato para você, você vai dar entrada na regularização dos seus documentos. O que ela tirou da vida dela, gente? O medo. O medo. José, ele se amedrontou pelo fato de ter sido tornado escravo? No caminho, você acha que José não chorou? O que Jesus fez naquele dia que Jesus foi pregar do outro lado, deixou os discípulos da outra margem do lago ali, e ele começou a andar sobre as águas. Correto? Ellen White diz em Deus a todas as nações que aquela tempestade não foi criada de forma natural. Foi criada por Satanás. Para dar medo, para que os discípulos desistissem da obra que eles tinham que fazer. E Jesus começa a andar sobre as águas. Mas a tempestade parou? Você acha que os seus problemas vão parar depois que você resolver? Porque você deve ter uma listinha, né? Daquilo que você tem que, né, resolver, né? Principalmente vocês dois aqui que estão grávidos, né? Aí tem uma listinha: comprar berço, arrumar o quarto, fazer isso, fazer aquilo, certo? Dobrado ainda, né? Estou imaginando quantos meses que eles vão ficar sem dormir, né? Você e eu temos uma lista de pendências que nós temos que resolver. Esses dias eu estava vendo um meme de um pastor da Igreja Batista de Lagoinha, né? Não sei se vocês viram, né? E ele fala assim: a vida é cheia de problema, eu resolvo todos os problemas, já tem senha já para outra problema chegar. Você já viu esse meme aí? A vida é assim, gente. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Eu ando com você no vale da sombra da morte. Eu estou com você. Pelo caminho que você estiver trilhando, eu estou com você. Né? Eu não te abandono. Jesus, qual é a promessa? Antes de ele subir para o céu, qual foi a promessa? Eis que estarei convosco até o último dia. Se você estiver vivo na volta de Jesus, ele vai estar com você até o último dia da volta. Mas se você descansar antes, ele vai estar com você até o último dia. Seja ele vivo ou você morto, Jesus vai estar com você até o último dia. Sob perseguição, os cristãos estiveram com Jesus. Pregaram o evangelho sobre o quê? Perseguição total. Impediu deles pregarem o evangelho para o mundo todo? O apóstolo Paulo praticamente pregou sozinho para metade do mundo. Um homem só. Porque ele foi o quê? Destemido. O que é ser destemido? Sem temor algum, sem medo algum. Nessa manhã, Deus quer tirar uma coisa de você. E eu não estou pregando para você, gente. Eu estou pregando isso para mim. Porque por muito tempo eu tenho sentido dentro de mim que Satanás parece que paralisou minha vida. Né? E isso tem a ver com medo. Você tem medo de todas as coisas. Você olha a televisão, a gente tem um presidente que só fala coisa bonita, né?
Você vai no supermercado, um dia está 5, no outro dia já está 10. E aí as pessoas falam que não tem inflação, né? Aí você fala assim, poxa, a IA vai tomar o emprego de todo mundo. Porque eu não sei mexer no computador, né? Certo? Então você olha o mundo numa transformação total. Mas você acha que isso é privilégio dessa geração? Qual foi a primeira geração de cristãos? Eles não tinham nenhuma paz, gente, que o mundo dá. Eles tinham uma paz que só Jesus pode dar. E com isso eles enfrentaram leões, prisão, morte, perseguição. E foram mais que vencedores. Você não nasceu para ter medo. Você nasceu para ser vencedor. Somos mais que vencedores. Né? Porque o vencedor é que recebe aquele prêmio provisório. E Jesus diz que você é mais que vencedor. Porque Deus quer dar para você uma paz que não vai terminar aqui na terra. Ela só vai ser o começo. Né? Porque Jesus é o desejado de todas as nações. Né? A gente tem que desejar Jesus como a última coisa. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma doença que parecia incurável. Você lembra do Maurício? Lá do Esplanada? Ele foi curado do câncer, sabia? Irmão? Esse dia ele foi dar testemunha lá no Novo Tempo. Ele tinha um câncer incurável. Você lembra a última visita que você fez nele, né? Ele estava magérrimo. Ele foi curado. Deus quer te dar algo que não existe ninguém que pode dar. Eu não sei qual que é o seu drama. Porque Deus dá o drama para a nossa vida do tamanho que nós podemos suportar. E quando você não aguenta mais, Ele te dá a paz. Terminar muito cedo? Hã? Hã? Deixa eu pegar a letra. Senão eu não vou saber cantar. Quem aqui nessa manhã, depois de eu cantar, quer vir aqui na frente e falar assim, Senhor, eu não quero mais sentir medo. Talvez você tenha medo de fazer aquele vestibular lá do ITA, que só passa 10, mas Jesus fez você mais do que vencedor, você é capaz de passar nesse vestibular. Talvez você ache assim, não, meu filho não vai voltar mais para a igreja. Mas em Cristo você é mais que vencedor. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz?
Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teus olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meiga voz, Deus está me falando. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Eu quero que você venha aqui, ó. Talvez você tenha um medo, talvez tenha um problema, alguma coisa que você precisa resolver. E eu quero orar aqui para você. Eu sei que a minha oração não é diferente da sua, mas é um compromisso que eu quero fazer com você, para mim, com Deus. Eu quero sentir paz. Eu não quero sentir mais medo. Cheguei os Marina. Essa aqui é uma amiga grande minha aqui.
Você, seu filho, mora no meu coração, você sabe disso. Acabei de mandar foto pra ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, é difícil até orar com a voz embargada, Senhor. Mas o medo tem paralisado a nossa vida. A gente quer ter uma vida familiar feliz, plena. A gente quer trabalhar num lugar que nos faça feliz. A gente quer ser saudável emocionalmente, fisicamente e mentalmente, Senhor. A gente quer ter forças para levar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem, Senhor. Talvez as nossas estratégias estejam erradas, Senhor. Ilumina nossa mente, tira o medo do nosso coração. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos perdoe, porque a gente teve medo até hoje. Mas é que a gente quer ser mais que vencedor. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém.